O Flamengo jogou bem, venceu o Botafogo por 2-1 em um jogo que deixou nítido, escancarou que o Botafogo precisa urgentemente contratar um goleiro. Rapaziada, começando mais um vídeo aqui no canal Dia de Jogo, mas antes aquele ritual de sempre de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar com aquele seu amigo que gosta de futebol, fechou? Um jogo de quartas de final do Campeonato Carioca com apenas 10 mil pessoas, eu quero iniciar o vídeo falando sobre isso, que é lamentável. Estragaram um clássico, já estragaram o Campeonato Carioca, essa é a grande verdade, mas conseguem estragar até os clássicos, até os jogos que deveriam ser bons, são estragados com um público muito, muito abaixo, apenas 10 mil pessoas para acompanhar o jogo no Newton Santos. Eu acho que o estádio também influencia, enfim. E me impressiona também um jogo que a torcida meio a meio, o Botafogo jogando na teoria em casa, né, por ter a melhor campanha, por ser o estádio do Botafogo, e o Botafogo colocar menos torcida que o Flamengo. Bom, vamos falar do jogo. O primeiro tempo eu achei um excelente primeiro tempo do Flamengo, tá? Eu achei excelente perto do que vinha, né, os jogos do Flamengo até aqui. Na minha opinião, o melhor tempo do Flamengo em uma competição até aqui. O melhor tempo que o Flamengo apresentou. Não o jogo, mas o melhor tempo. Primeiro tempo muito bem, e o Flamengo sofreu muito menos em contra-ataques e conseguiu criar, né? E também, assim, o fato do Paquetá jogar centralizado, eu acho que o Paquetá tem que jogar centralizado, né? Ou como 8 ou como 10. Essa mudança de já trazer ele como 8 faz o jogo associativo do Flamengo funcionar muito melhor. O Flamengo consegue trocar mais passes, trocar mais a bola, conseguir passes mais incisivos. Eu acho isso muito importante, porque o Paquetá preso na direita tem um problema que é a lateral direita do Flamengo, né? O Royal é mais um jogo abaixo, vamos falar sobre isso. Então, para ele jogar aberto, ele precisaria que um lateral de apoio fosse bem ofensivo e muito bom nessa chegada. Não é o caso do Royal, pelo menos não até agora com a camisa do Flamengo. O Flamengo começou bem o jogo e abriu o placar com um gol do Paquetá. A jogada do Bruno Henrique, ele consegue o passe, o Paquetá dá um chute fraco, mas muito no canto, e o Neto aceitou. Eu achei uma falha, não é uma falha gigantesca, mas achei uma falha do goleiro Neto, a primeira do jogo. O Flamengo abriu o placar, e no primeiro tempo eu acho que foi justo pelo que foi o jogo. O Botafogo pouco criou, pouco chegou, o Flamengo teve controle. A gente viu um pouco daquele Flamengo de 2025 no primeiro tempo. Porque na segunda etapa, o Botafogo melhorou, criou muitas oportunidades, principalmente nas laterais do Flamengo, que foram, mais uma vez, um problema. O Royal, ele não foi tão mal defensivamente, mas ofensivamente, quando tinha espaço, não conseguiu criar. O Royal não consegue acertar os cruzamentos. Isso é um problema. Do lado esquerdo, do Flamengo, o Ayrton Lucas com muita dificuldade de marcar o Matheus Martins ou de marcar qualquer outro jogador. Uma dificuldade tremenda ali do Flamengo de conseguir segurar essas jogadas pelas laterais do Botafogo. E o Botafogo, nesse modo abafa, precisando do resultado, foi melhorando no jogo, jogando em casa, né? Conseguiu no escanteio empatar a partida, e eu achei falha do André, o goleiro do Flamengo, e falha do Pulgar. O Pulgar não consegue subir junto com o Barbosa, ele sobe sozinho, o André parece estar muito adiantado e ele toma um gol de cobertura no escanteio. Acho que quando o goleiro toma um gol de cobertura no escanteio, é uma falha de posicionamento. Acho que o André poderia ter se posicionado um pouquinho mais atrás, e o Flamengo acabou sofrendo um empate. O Felipe muda o time, tenta trocar algumas peças. O Flamengo começou com uma escalação, né, muito mexida, claramente poupando para a Recopa Sul-Americana na quinta-feira, um time com toda a linha defensiva reserva. Enfim, o Flamengo bem mexido. O Felipe Luiz colocou a Arrascaeta, foi colocando alguns titulares, colocou o Cebolinha, colocou o Luiz Araújo, que não tem entrado muito nesse início de temporada, e o Flamengo deu uma melhorada no jogo, mas tudo indicava mesmo que ia para os pênaltis, né? Caso de empate seria para os pênaltis, estava tudo indicando para isso. Até que no escanteio, uma jogada ensaiada, o Vitão cabeceia, o Pulgar aparece sozinho, ele cabeceia em cima do Neto, que falha, dá o rebote, e no rebote o Pulgar faz o gol, mais uma falha do Neto. Falhou nos dois gols, e no do Pulgar, assim, pra mim é uma falha muito grande, tá? Se no do Paquetá eu não achei uma falha enorme do Neto, no do Pulgar eu achei uma falha, assim, clamorosa. E eu iniciei o vídeo falando, o Botafogo precisa de um goleiro, porque o Botafogo tem dois goleiros, e os dois não valem um. Então, assim, tem o Léo e tem o Neto, os dois estão mal. O Neto, pra mim, tá até pior. E o Botafogo precisa de um goleiro. Eu acho que o Neto não é confiável, eu já imaginava que ele não fosse confiável, porque, tudo bem, passou em vários clubes grandes na Europa, mas nunca jogou. Sempre foi reserva. E sempre que entrou, nunca conseguiu assumir a titularidade. Então, é um goleiro que nunca teve sequência na carreira. E na primeira vez que tá tendo, o Botafogo tá sofrendo, porque ele falhou contra o Grêmio, ele falhou agora contra o Flamengo, ele falhou contra o Fluminense. É um cara que vive falhando e ninguém troca. Então, eu acho que o Botafogo precisa ir ao mercado para buscar um goleiro. Não sei se vai ter condições para isso, ou então apostar no Léo Link como opção. E eu acho que vão fazer isso agora pro próximo jogo na altitude que o Botafogo joga a pré-Libertadores. Olhando pro lado do Flamengo e atuações individuais, eu gostei muito do jogo do Vitão e eu gostei também do jogo do Danilo, cara. Foi uma zaga que passou mais segurança do que Léo Ortiz e Léo Pereira. Óbvio que Léo Ortiz e Léo Pereira são os titulares do Flamengo, não tô aqui justificando isso, mas parece, sei lá, em uma condição física melhor.
né? O Vitão tem bastante esse jogo físico, coisa que falta um pouco pro Flamengo às vezes. Do meio para frente, como eu disse, a principal mudança é de trazer o Paquetá para jogar como 8. Eu acho essencial, eu acho que o Paquetá não tem como jogar aberto, muito pelo lateral do Flamengo não conseguir dar essa profundidade ali na ponta, já que o Paquetá é um cara que traz muita bola pro meio, então precisaria ter um lateral de muito apoio, como era o Wesley, por exemplo. O Royal é esse cara do apoio, mas ele chega ali e não consegue fazer nada. É mais uma partida muito abaixo dele. Eu já falei aqui, a fase do Royal para mim é péssima. O Flamengo tem o Varela para mim como opção para ser o titular da temporada até aqui. E, novamente, é aquilo que eu sempre falo, é um cara que está muito mal defensivamente, muito mal ofensivamente, custou 9 milhões de euros e não consegue ser melhor que o Varela. O Varela é ruim? Não, o Varela para mim é um bom jogador. Mas se você traz um lateral direito por 9 milhões de euros, é para resolver problema e ser titular absoluto, coisa que o Royal aparentemente não vai conseguir ser com a camisa do Flamengo, ou pelo menos não é até aqui. Tá? Eu também gostei muito da partida do Bruno Henrique. Muito da partida do Bruno Henrique, eu vou bater nessa tecla de novo. O Pedro, quando está mal, entrega pouco ao Flamengo. O Bruno Henrique, que não consegue marcar gols, entrega muita coisa ao jogo do Flamengo. Para mim, o Pedro é um craque, é um cara que consegue entregar muitos gols na temporada. Quando tá bem fisicamente, é um primor técnico, mas o Bruno Henrique entrega muito mais assim ao jogo em relação a ele. Um pé de pressão na maior, a pressão do Flamengo hoje estava muito bem encaixada, e para mim isso passa também pelo Bruno Henrique, que consegue pressionar bem melhor que o Pedro. Então, para mim, ele também foi um dos destaques desse jogo, também contou com assistência, né, pro primeiro gol, o gol do Paquetá. E agora o Flamengo olha para a Recopa, poupou boa parte dos seus titulares, coisa que o Botafogo não fez, até estranhei. Achei que o Botafogo teria que entrar com um time um pouco mais misto, só 2 titulares poupados, o Arthur e o Arthur Cabral. Achei pouco, ainda mais quando você vai jogar um jogo na altitude. Tudo bem que o Botafogo enviou vários atletas do Sub-20, mais o goleiro reserva já para ficar na altitude, mas, cara, é um jogo de Libertadores, né? Aqui, querendo ou não, vamos falar, a vitória, a eliminação do Botafogo no Carioca, não é para gerar crise. O que gera crise é o fato do time ter perdido 5 jogos seguidos. Pro Flamengo, assim, afasta um pouco a crise, mas também não é nada demais. É muito por conta do início ruim que o Flamengo teve nos últimos jogos, porque, assim, o Carioca hoje não vale quase nada. Vale muito pouco, né? Mas, enfim, não gera crise para nenhum dos dois lados. A eliminação não geraria essa crise no Flamengo. Se perder a Recopa, por exemplo, é um peso muito maior, né? Então, acho que o Flamengo fez bem em priorizar a Recopa, e eu acho que o Botafogo administrou mal as suas peças. Poderia ter poupado um pouco mais. Entendo que o elenco do Botafogo é curto, é um elenco muito, muito curto mesmo, mas eu acho que você poderia ter rodado um pouco mais, ainda mais visando um jogo de pré-Libertadores, onde, se você for eliminado, você tomar uma goleada e não conseguir reverter na altitude, você está fora de todas as competições internacionais, né? Tanto da Libertadores como da Sul-Americana. O Flamengo agora 3 vitórias seguidas, venceu Vitória jogando mal, e agora sim, pelo menos uma atuação boa de fato, né? Especialmente no primeiro tempo e os minutos finais do segundo. O Flamengo melhorando, com um pouco mais de tempo de treino também para poder melhorar. Era uma questão de tempo também, e era uma questão de tempo também para o Paquetá se adaptar, né? Eu acho que ele jogando por dentro vai funcionar muito melhor. E aqui, mais um ponto negativo que eu lembrei agora para trazer para vocês, é a partida do Samuel Lino, cara. E aí? Assim, o Lino, alguma coisa não tá encaixando, ele não tá conseguindo clicar. Ele não é esse jogador tão ruim quanto a torcida do Flamengo acha que ele é. Pelo contrário, ele é muito bom, só que ele não consegue demonstrar isso com a camisa do Flamengo, cara. E parece assim, às vezes que falta confiança, às vezes falta pegada. E o Cebolinha tá pedindo passagem, e eu acho que ele vai ser o titular na quinta-feira contra o Lanús. Jogo importantíssimo que o Flamengo tem. A Recopa, para mim, tem um peso grande. É um título internacional que é, às vezes, muito desvalorizado por alguns torcedores do futebol brasileiro, mas eu acho que é um título pesado. É um título que reúne campeão da Libertadores com o da Sul-Americana. O Flamengo é amplo favorito para vencer o Lanús, tanto na Argentina como no Maracanã, mas nunca é fácil, né? O Flamengo já teve recentemente a derrota na Recopa pro Independente Del Valle. Bom, é basicamente isso que eu tinha para falar sobre o jogo, sobre o que eu espero também, tanto para quinta-feira, o Flamengo como favorito na Argentina, e o Botafogo que vai tentar conter danos na altitude para depois reverter em casa. É muito difícil pensar numa vitória jogando a mais de 4.000 metros acima do nível do mar. É isso, rapaziada. Valeu. Quero a opinião de vocês nos comentários. Valeu e até a próxima.